ligar aqui, vou deixar aqui para você me dizer o seguinte, ou você pode me dizer também, tanto faz, um pouco para ela, porque às vezes ele vai falar, mas ele não sabe explicar do jeito dele, mas também tem o teu jeito de explicar, tem o meu jeito de explicar, cada um tem o jeito de explicar, né, as coisas. Sim. De ontem para hoje, fora essa questão do cansaço, que ele disse que dormiu bem, mais ou menos? Dormi. Dormiu bem, ótimo. Quando ele acordou de manhã e foi tomar café, o dia começou, as primeiras palavras, as primeiras queixas ou as primeiras observações dele, que te chamou a atenção? Que chamou a atenção? Que chamou a atenção alguma coisa pra você? Chamou a atenção porque ele Pode disse falar que sinceramente. ele acordou com bastante vontade de beber. Que bom. Certo. É bom, porque você está na segunda sessão hoje. É bom você pensar nisso. O que mais? A gente foi tomar café, ele estava assim, ele só se queixou assim do cansaço, até a gente subiu depois do café, ele dormiu de novo. Joia. E daí a gente ele tomou um banho, tudo, refrescou, daí a gente foi almoçar. Ele ficou lembrando de algumas coisas assim, a gente falou. Eu até falei pra ele que eu me emocionei muito de ver as coisas que ele disse. Certo. E que eu falei que eu tinha gostado, ele também falou que se sentiu bem. Só aquela vontade de beber, que ele acordou. Sim, mas acontece que essa vontade de beber, nós vamos recordar ontem, que eu já não conheço ele, mas ele falou pra mim que ele tinha o hábito de acordar às vezes de manhã e beber. Exato. Isso já é um hábito, tá no teu cérebro, né? Não é que você não vai conseguir desfazer disso, não, ao contrário, se desfaz quando você quiser. Só que é um hábito que, por exemplo, é um hábito. Se eu tivesse um hábito de ficar piscando aqui, dificilmente eu perderia esse hábito, ou para mim perder isso tem que fazer um treinamento, tem que fazer uma remodificação, um certo... Teria que reconhecer esse hábito como um hábito desnecessário para mim poder trocar ele, certo? Então são padrões de comportamentos que a gente tem, que a gente adquire sem saber, sem querer. Vai adquirindo hábitos de beber alguma coisa de manhã e tal. Deu vontade de beber hoje alguma coisa? Deu, me acordei sem falar. Com aquela vontade. Sentiu até um gosto. Sim, beleza. Sim. Mas assim, tem alguma notícia boa para dar? Que você acha que o sentimento teu, ou o peso, ou a dor interna, o aperto, a tua angústia, tua pressão, teu choro, tuas lágrimas, teu pensamento, tua depressão, tua ansiedade e essas coisas todas, se tivesse ontem você vindo aqui, desde quando você começou a vir com um problema gravíssimo e tal, se tivesse vindo aqui e apresentado esse nível de depressão, de ansiedade, de aborrecimento, de angústia, de choro, emocionado, no nível 10, vamos supor, um nível bastante alto, que eu achei bastante alto. A tua apresentação de ontem foi um nível bastante alto para mim. Sim, entende? É porque você deve ter guardado isso por muito tempo e de repente você chega num local que você pode falar sobre isso, a gente toca no assunto e você vai levando esse assunto para frente, vai se emocionando, vai falando. Então, se você chegou no nível 10 ontem aqui, esquece a terapia, porque a terapia ela é normal, parecida uma com a outra, um dia com o outro. Então, a terapia não é a questão não é a terapia. A questão é como você se sentiu ontem e como você está se sentindo hoje. Então, vamos supor, seria uma pergunta assim, se o teu nível ontem era o nível 10, que era mais que 10, vamos colocar de 1 a 10. Esse nível continua mais que 10 ainda, no mesmo jeitinho que está, ele continua. Como é que está esse nível para você? Se fosse uma escala assim. Eu acho que continua. Eu só me emocionei um pouco ali no shopping, não me senti muito bem, me senti um pouco triste, chorei um pouco. Ontem? Hoje. Hoje? Hoje ainda? É. Foi só esse momento que me... E o que veio na cabeça? Qual o pensamento que veio na cabeça no momento que você... Pode falar, do teu jeito. Eu fico olhando as pessoas e comparando com a minha vida e sinto muita falta. Falta de?
Pode falar, Da abertamente. Família, né? Sente falta de família, certo? Da família. Dos filhos perto. Dos filhos, De uma companheira, certo? da companheira. Isso. Você sente que você gostaria de resgatar isso e você não está conseguindo ou não está acontecendo no momento. Mas isso Não estou conseguindo. é o que está te pegando bastante nesse momento. Isso me machuca bastante, me faz pensar bastante, me arrependo bastante. Sim. Aí eu choro, daqui a pouco passo, Sim. daqui a pouco volto. Daqui a pouco volta, daqui a pouco passa. Vai chorando, vai falando, porque temos que abordar esse tema, esse assunto, entendeu? Temos que Eu abordar sempre isso. fui muito nervoso desde criança, muito emotivo, Aham. muito carente. Uhum. Até hoje eu sou carente. Sim. E para mim as coisas são mais difíceis. Eu tento fazer as coisas certas, acabo fazendo errado. Daí eu me lembro do jeito que é certo e me arrependo, fico me martirizando. Eu já cheguei a me cortar o peito com faca, fazer cortes assim, Aham. para me punir, Sim. Compreendo. nos braços, para me punir. Compreendo. Mesmo, de verdade. Assim, entendo que você está fazendo isso porque você não tem outra saída, às vezes, que como resolver as coisas, como fazer as coisas voltar ao normal ou voltar como você gostaria que fosse, não está acontecendo isso. Como que você responderia a um questionamento desse se você fosse? Está dentro do processo, né? Você está dentro do processo de convivência com ele e tal. Mas assim, pela palavra, né? Pela palavra, dito pela palavra somente, e pelo teu sentimento pela palavra, né? Mais pela palavra. O que você diria, assim, como que ele solucionaria isso? Qual é a solução para isso? Fora o tratamento, tipo assim, o tratamento que está fazendo? Eu não sei dizer. Eu acho assim, eu não sei te dizer. Como que ele reconstrói a família dele? Assim, em que sentido que ele pode fazer isso? Ele pode reunir os filhos assim, de vez em quando, Pode. né? Quando ele vem, quando a gente está esperando vender a nossa casa lá ali em Ponta Grossa para a gente morar perto dos filhos, ficar mais perto deles, né? Certo. Talvez seria uma solução isso, para ele se sentir. Eles moram em Florianópolis? Mora. Certo. Lógico, porque todos eles têm a vida deles, né? Exatamente. Vai ser, eles não vão viver em função dele, vamos supor assim, o dia inteiro só junto com ele. Não, mas Cada se encontrar várias vezes de por vez em semana, quando, lógico. já seria interessante, várias Com vezes por certeza. semana, uma vez por semana, 2 vezes por semana, Lógico, conviver isso junto. seria. Interessante fazer isso, né? Mas assim, e vocês dois conversam sobre o relacionamento de vocês? Porque até agora a gente não tocou nesse assunto. A gente já conversou bastante sobre isso. Uhum. Os Já- dois têm a mesma posição? Não. Não, porque ele, assim, ele pensa em voltar comigo. Eu não tenho essa intenção no momento. Certo. Mas não é, essa tua necessidade de não fazer isso não é uma forma de Porque rejeição. Não, É uma Não. consciência sua mesmo sim, de que você precisa ter teu espaço. com certeza. É isso que você está fazendo, né? Você está Não procurando. seria, não rejeito ele de jeito nenhum. Tanto que ele vai na minha casa todos os dias, a gente conversa, Que legal. eu dou bastante conselho. Quando os filhos estão aí, ele almoça, ele janta, no final de semana, quando ele almoça comigo. Só a gente não tem relacionamento de homem e mulher, e de marido e mulher, né? Certo. Esposa. Você sabe que às vezes um homem. Os homens gostam desse negócio de relacionamento de homem e mulher, a mulher também gosta, os homens também gostam. As pessoas precisam disso para viver, muitas Sim. pessoas.
que é um suporte emocional, é uma troca emocional de emoções e é um sentimento que preenche ele, vamos supor, preenche você, mas preenche mais ele, no caso, preencheria ele com aquele vazio que ele está se sentindo. Lógico, para ele chegar num nível como o seu, de falar assim, não, eu prefiro ficar sozinho, que é melhor para mim, tranquilo e tal, ele não está em condições ainda de fazer isso, entende, Miguel? Porque ele está vivenciando os vazios dele. Sim. Os pontos vazios. Talvez eu pense assim, como que eu vou te dizer? Porque a gente já tentou muitas coisas, ele prometeu muitas coisas e não cumpriu nada até hoje. Certo? Uhum. Então, um pouco da confiança se quebrou nisso. Sim. Porque era 32 anos prometendo, 32 anos falando. Sim. E a gente tentando, e a gente relevando, e chegou num ponto que não tem mais assim, não acredito muito. Eu tô aqui acreditando de coração mesmo que eu quero que ele melhore para ele. Eu quero ver ele bem, entendeu? Eu não quero ver ele mal. Eu sempre disse isso para todo mundo. Você pode falar com qualquer amiga minha. Eu quero ele bem. Eu quero ele que ele se sinta bem, que ele volte a ser aquele Guaraci que eu conheci. Entendi. Sabe? Eu quero que ele volte a ser aquele homem que eu conheci antigamente. Que ele seja feliz, que ele seja um homem, ele era dinâmico, ele era assim, tinha mais interesse do que eu de subir, de ser alguém na vida. Eu até era mais parada, agora virou ao contrário. E depois de tudo, assim, foi muitas palavras, não é, ele não agredia, mas agredia de surrar. Mas as palavras que ele falava eram pesadas. Muito. Pesadas, mas assim, ele também estava fazendo isso porque ele também não estava sob o controle dele emocional. Com certeza. Se ele estivesse feliz da vida, ele não falaria isso. Com certeza, eu sei. Talvez. Então a gente tá eu procuro levar ele num lugar melhor, porque eu quero descobrir o que ele tem lá no fundo do coração dele, que ele não deixa ele ir para frente. É isso que eu quero, que ele tire aquela mágoa, aquele ressentimento que ele tem, para ele ir para frente. Sim, ele é um homem sim, novo, tem os netos, tem os filhos. Sim. Mas veja bem, às vezes não é uma mágoa. Às vezes é várias. Não é uma mágoa grande. Eu imagino. Não é uma mágoa grande, não existe isso. Lógico. É uma somatória de pequenas coisas. Eu sei porque ontem, pelo que eu assisti ele aqui... Você assistiu a sessão de ontem? Assisti a sessão de ontem. Então, e o que você achou ontem que a gente abordou ali? Eu achei assim, muito profundo, uma coisa assim, muito... É lá no íntimo dele mesmo, aquilo assim me tocou profundamente o que ele passou. Sim. Fomos todas as lágrimas. Fomos Você todos. foi, eu fui como terapeuta, ele como paciente. Exatamente. Fomos todas as lágrimas pela própria emoção dele. Lógico. E pela própria condição do momento. Do momento, exatamente. Pra gente resgatar, né? Resgatar essas coisas dentro dele, assim. Lógico. Porque o processo todo aqui é resgatar a parte emocional boa, equilibrada. Voltar a estar bem, entende? E para voltar a estar bem, até tinha um tutorial, que é um explicativo que eu faço nos cursos, tá aqui dentro, guardado aí. São bolinhas. Acho que eu até vou pegar aqui, se você me permitir, só um minutinho. Não, essa porta aqui, ó. Sabe? Aqui, essa aqui, quer ver? Ali, ó, ele tá no canto. Vai aqui. Essa aqui explica bem. Essa aqui explica bem. Essas bolinhas. Essas bolinhas explicam bem. Ao longo do tempo, nós vamos acumulando várias coisas na nossa vida. Como se fossem pequenas bolinhas dessa aqui. Nós vamos acumulando essas pequenas bolinhas aqui, ó. E são mais bolinhas de várias cores. Tem azul ali na outra ali, tem
preto. Preto é morte de alguém, vamos supor. Uma morte, um óbito de alguém, alguém morreu e tal. Isso aqui pode ser o quê? Pode ser um casamento interrompido e tal. Sim. É um problema desse. O outro pode ser o quê? Uma rejeição de alguém da família, uma coisa, do filho de alguém, do próprio pai. Tratamento do próprio pai. E a gente, quando a gente nasce assim, ó. Branco. Nasce limpo, com a cabeça limpa, com o emocional limpo. E quando vai passando o tempo, a gente vai ficando dessa maneira que você ficou. Se for fazer uma escala de bolinhas dentro de você, tem mais ou menos uns 30 vezes isso aqui. Entende o que eu dizer? 30 vezes essas bolinhas assim, tipo assim. São muitas bolinhas dentro de você. Que você foi se acumulando. No tempo quando você era jovem, tranquilo, você nem se incomodava com nada. Porque quando é jovem, as pessoas são jovens, elas não se incomodam com nada. Nada atinge a pessoa. Ela apanha do pai, apanha da mãe, não sei o quê, e toca o barco e vai em frente, tem aquela força, vitalidade, e vai indo, e vai trabalhando, e vai sustentando, e vai fazendo a vida, e vai comprando, e vai fazendo coisas, e vai tomando, e vai bebendo, e nada pega. O cara não se incomoda. Quando ele para pensar, quando alguma coisa para a vida dele, e ele para pensar, ele começa a... Quando ele perde alguma coisa importante para ele, vamos supor, um casamento, um relacionamento com a mulher, o afastamento dos filhos, porque não é que os filhos se afastaram de você, foram buscar alguma coisa, né, para eles profissionalmente, certo? Mas isso aí é bom para eles, mas é ruim para você, porque eles se afastaram de você, estão em outra cidade. Daqui a Florianópolis são 5 horas de viagem, 6 horas. A passagem até que é barata de catarinense para ir lá, é R$45, R$48. Esse dia eu fui lá fazer o curso, era em Florianópolis, entendeu? Fiquei lá no hotel lá para 10 dias e tal. Mas assim, dá para ir tranquilo a Florianópolis, tem tudo, de hora em hora tem ônibus que sai daqui para Florianópolis. É só vir lá para cá, Ponta Grossa para cá, onde vocês moram em Ponta Grossa. Vocês são de Ponta Grossa, né? De Ponta Grossa aqui do lado. Mas vocês vindo de Ponta Grossa para Curitiba, vocês vão encontrar ônibus aqui de 40 minutos, 40 minutos para ir, 1 hora, sai um ônibus. Sim, mais ou menos. Isso mesmo. E aí, dá para ir lá, sempre visitar os filhos, mas é dispendioso por causa do tempo, horário, não sei o que e tal. Beleza. E isso não resolve o teu problema. Porque você se coloca numa situação, está numa situação desfavorável contra si mesmo, que é a solidão, que é o buraco da rejeição, da solidão. Você se sente numa ilha vazia, numa ilha assim, totalmente abandonada numa ilha. Já no começo do anoitecer, 7 horas, 6 e pouco, eu já estou deitado lá na minha cama, assistindo uma televisão, um jornal, e aí eu tomo mais tarde os remédios e durmo. Não converso com ninguém, não tenho atenção de ninguém. Sinto muita falta de ter alguém ali do meu lado. Mas é assim mesmo. Estou tentando me acostumar. Estou tentando superar. Sim, tentando superar, é difícil. É difícil isso, sabe? É difícil eu me superar. Sinto muito sozinho. Eu não converso muito com a minha mãe, não converso com o pai que já foi embora. O pai até conversa com o espírito dele. Ana Kátia, eu vou de manhã, que ela trabalha à tarde. Não tem mais sentido minha vida. Eu chego a achar que já está na hora de ir embora para outro lugar, se existir outro lugar. É muito difícil explicar as coisas que acontecem comigo. E esse tipo de comportamento que você está tendo
de sentimento aí, de comportamento, de sentimento que você está tendo, ele começou assim, nesse nível mais alto, a partir de quando? A partir da separação. Eu fui morar com a minha mãe. Daí eu não conseguia aceitar, eu ficava lá louco. Chorava bastante, gritava, incomodava as pessoas, do meu pai e minha mãe, que não sabiam o que fazer. Depois o pai foi embora, ficou só eu e a mãe lá. Minha mãe também fica quieta no cantinho dela, às vezes agora ela está saindo mais passear, viajar. E eu fico lá. Quando eu fico sozinho dentro daquela casa, né, os fantasmas todos aparecem. Uhum. Todos. Sim. Todos os fantasmas, quem são os fantasmas? Porque eu sei do que você está falando, os pensamentos, claro. Mas assim, quem são esses fantasmas assim? As lembranças. Lembranças, né? As ruins e as boas, tudo junto. Não me lembro de nada bom. Entendi. Vem coisas ruins? Vem coisas ruins, sempre repete as mesmas coisas? Eu fico tudo lembrando do meu passado, das coisas que eu fiz, das coisas que eu não compreendi. Das coisas que Deus escolheu para mim e eu não soube identificar. Às vezes ele me mandava para lá, eu ia para cá, sempre assim. Nunca consegui entender as mensagens que Deus me mandou. Foi difícil. Nunca foi fácil a minha vida. Foi bom quando eu casei com ela, quando eu conheci ela, quando a gente namorava, quando os filhos vieram, foi bom. Mas depois eu comecei a ficar descontrolado. A bebida, quando eu fico assim como eu tô, ela me chama, ela me vem. Eu bebia para relaxar, para esquecer. Mas só passava naquele momento. Depois elas estavam tudo ali me acompanhando. Não consigo me lembrar de uma coisa boa. Uma coisa boa. Parece que bloqueou. Não me sinto feliz. Compreendo. Ontem estava fazendo terapia aqui e a gente estava trabalhando em cima de alguns problemas seus e tal. E eu fiquei surpreso quando a gente abordou alguns temas e tal, e você parece que de repente você ficava sufocado, angustiado de tal maneira, revivendo aqueles problemas, que por uma ou duas vezes você, mesmo na condição de relaxado ou interiorizando os seus problemas, de repente você abriu o olho assim, como se estivesse assustado, assim, como se estivesse tentando
sair do buraco que você estava... Você entendeu? A gente estava... Que a terapia faz isso com a pessoa, ela tenta... Ela é obrigatoriamente, a terapia é dessa maneira. Eu até posso, se tiver paciência, até posso colocar um vídeo aqui mostrando uma outra pessoa, para vocês verem como que é sempre assim. A terapia consiste em quê? Consiste em voltar nos problemas para resolver os problemas. Tipo assim, não é resolver os problemas sem voltar nos problemas, não tem como. Tipo assim, não existe como fazer isso. Se você não pegar um buraco que você fez e colocou cheio de mistérios e coisas lá dentro, retalhos, revistas, jornais velhos, coisa sua, e um buraco que você deixou ali, se a gente não abrir o buraco e não tirar as coisas de dentro e jogar fora, ou então modificar aquilo ali, não apagar, mas ajeitar e arrumar, consertar aquele X, ficou aquele X ali, é um X na sua vida. São vários X que tem na sua vida. Você tem muito X. Cada problema é um X. Então eu não vou falar problema, eu vou falar X. Então você tem muito X. Até acho assim que no início eu achei que fosse um grande problema. Você também pensou isso? Eu também pensei. Achou que era um grande problema, mas eu sei que não é um grande problema. Ele tem vários grandes problemas. E aí, eu até diria que para você que nós temos que reconstituir essa questão da terapia. Depois que eu acabar aqui, eu vou fazer uma proposta pra gente ver se a gente continua fazendo alguma coisa, porque é o seguinte, não acho que 2 sessões seja necessário somente, entendeu? Mas você vai observar que ele vai fazer a outra aqui hoje e vai para casa e vai melhorar, mas não completamente, totalmente, porque precisamos de mais tempo para resolver mais coisas, você entende? Entendi. Então a gente pode ajustar isso, entendeu? Sim. Para a gente poder fazer o que eu estou disposto a ajudar. Então assim, eu me disponho a colaborar. Como? Baixo um pouco, então algumas coisas eu vou reduzir para possibilitar, entende? Você entende? Entendi. Tipo assim, eu estou disposto a fazer isso porque eu vejo que tem necessidade. Claro que ele tem que perceber que, poxa, será que é um lugar, um espaço, é um tipo de terapia que para ele realmente vai ajudar? Ele consegue perceber isso? Ele consegue perceber a luz do fundo do túnel com esse tipo de terapia? Ou o remédio é melhor para você? Ou bebida é melhor para você? Ou correr durante 2 horas por dia é melhor para você? Claro, isso seria bom, mas não é preciso fazer isso já. Mas pode fazer. Então o que seria bom para você? Bom para você seria você fazer as terapias tanto quanto fossem necessárias. Tipo assim, porque no teu caso não é um caso de mergulhar num ponto só, em alguns pontos e já resolver. Segundo a terapia que estão fazendo hoje, vamos abordar outros pontos. Mas eu tenho certeza que ficarão outros pontos para trás. Você me entende? Entendi. Outras bolinhas ficarão para trás. Se a gente não mexer nelas mais tarde, então daí não ficou completo o negócio. Porque assim, a hipnose não é uma coisa mágica, eu não consigo fazer mágica, tipo assim, faz uma sessão 2, acabou, resolve. E eu gostaria que fosse assim, porque muitas pessoas são assim. Porque elas não vêm com tantos X como de tantas bolinhas, não vêm com tantas assim. As pessoas vêm com menos às vezes. É menos problema para resolver. Daí então elas resolvem em 1, 2 sessões. Muitos em 1, muitos em 2, muitos em 3, outros 4, menos em 4, muito menos em 5 e pouquíssimo foi em 6. Tipo assim, depende de cada caso, entendeu? E nós estamos estudando o teu caso. Isso aqui é um estudo que eu vou fazer, porque isso aqui eu vou ouvir várias vezes, vou colocar no pendrive, vou colocar na televisão e vou ver, ouvir, estudar e perceber que pontos que você aborda e fala, entende? Então assim, vamos fazer a segunda sessão hoje. Vamos abordar mais coisa que não foi abordada. Já comecei a perceber mais coisas sobre você. E vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre outras coisas, certo? E aí se você puder, caso você possa, e a gente possa, mesmo que não for um caso de semana que vem, não precisa ser semana que vem, nem na outra, porque daí a questão também é financeira. Então, o nosso problema é mais financeiro, claro. Porque a gente está aqui, porque a minha sogra
ela tá ajudando a gente para ficar aqui, né? Fazendo isso que ela também quer que ele é melhor. Os filhos também, todos estão amigos, tudo, a gente tá tentando fazer o melhor. Então, Sim, mas eu tenho uma proposta também, já vou fazer para vocês uma proposta que vai ajudar vocês e vai ajudar talvez a não desgastar tanto assim, certo? Eu vou encerrar aqui esse assunto por aqui Para o momento já continuamos a falar sobre isso.